EBF significa Escola Bíblica de Férias, e o tema da nossa EBF foi Exploradores. E a gente fez essas crianças explorarem histórias da Bíblia. As crianças exploraram com a tia Olívia ontem a história de Moisés e seus companheiros. Deus nos concede amigos que são importantes para a nossa jornada, e também ela nos ensinou muito, porque os adultos também aprendem com essas histórias, que devemos confiar plenamente em Deus. E hoje na EBF, na parte da manhã, vimos um pouco a respeito da vida de Paulo e do quão Deus ele tem um plano para nós, independente das circunstâncias que acontecem em nossas vidas, nada pode frustrar o plano de Deus para cada um de nós. O grande plano que Deus tem para a humanidade, para os seus eleitos, é a salvação em Cristo Jesus. Não é mesmo? Então, tudo isso foi falado para nossas crianças. E a semente ela foi lançada. Compete a nós, igreja, agora, a estarmos intercedendo para que essa semente possa germinar e dar frutos, para que essas crianças sejam transformadas e convertidas e venham entregar as suas vidas a Cristo e sejam crianças que tenham Cristo como Senhor e Salvador. Então, a igreja tem essa responsabilidade, está intercedendo pelos frutos dessa EBF. Irmãos, hoje iremos refletir na carta de Paulo, carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Eu farei a leitura dessa passagem e peço que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Acompanhe atentamente a leitura que falei desse texto, e após a leitura do texto, não feche a sua Bíblia, não tire o seu smartphone aí do aplicativo da Bíblia, não vá mexer no WhatsApp. Fique atento à exposição que será feita dessa passagem, que creio eu, que Deus trará uma palavra de edificação aos nossos corações nessa noite. Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu no passado para a igreja da cidade de Filipos, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, a obra no reino de Deus, ela pode ser muito bem comparada à construção de um poço. Mas como assim, Mateus, a construção de um poço? Bom, na antiguidade, os poços artesianos eles eram construídos por dois operários. Um operário ficava responsável pelas escavações. Quanto mais ele escavava, mais ele ia ao fundo, até alcançar o lençol freático e assim achar a água e fazer toda a construção do poço. O outro operário ficava responsável por tirar a terra lá na superfície, enquanto aquele que estava lá no fundo fazendo a escavação, jogando a terra para cima, esse operário ele tinha a função de pegar essa terra e jogar para fora do buraco que estava sendo feito, onde o poço seria construído. Ele também tinha a responsabilidade de segurar a corda ou jogar a corda para retirar o operário que estava fazendo as escavações mais profundas. A obra do reino de Deus pode ser comparada dessa forma. Por quê? Porque aqueles que fazem as escavações mais profundas, aqueles que tomam a frente, muitas vezes são os pastores, são os missionários e são os evangelistas. E quem são aqueles que seguram a corda para estes? A igreja de modo geral. E quando a igreja faz isso? Quando a igreja intercede pelos seus obreiros. E quando a igreja ajuda os seus obreiros também com o recurso financeiro. Meus irmãos,
na vida ministerial de Paulo. Paulo era o escavador que estava lá, quase no fundo do poço, fazendo as suas escavações. E a igreja de Filipenses estava ajudando esse servo do Senhor. A igreja de Filipenses estava segurando a corda para que Paulo pudesse ir ao mais profundo do poço. A ajuda desses irmãos para Paulo foi essencial para que esse servo de Deus estivesse anunciando o evangelho em todo lugar em que ele colocou a planta dos seus pés. E Paulo, ele tem uma consideração muito grande pela igreja dos Filipenses. E a igreja dos Filipenses tem uma consideração muito grande pela vida do apóstolo Paulo. É um amor recíproco de um obreiro, de um pastor, para com a sua comunidade e da sua comunidade para com o seu pastor. Mas o amor de Paulo não é um amor mesquinho, baseado em apenas uma ajuda financeira que ele recebe dessa igreja para poder custear as suas necessidades. Se você olhar para o livro de Atos, no capítulo 16, Lucas ele vai registrar a narrativa em que Paulo ele passa pela primeira vez na cidade de Filipos, aonde existia essa igreja. Paulo ele foi o responsável por implantar a igreja dos filipenses. A primeira vez que ele vai na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, uma série de acontecimentos acabam vindo à tona e acabam convergindo para que a igreja venha nascer naquele local. Primeiro, nós temos a narrativa da conversão de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Logo em seguida, nós temos uma jovem adivinhadora, e ela só adivinhava porque estava possessa de um espírito maligno. Então Paulo, juntamente com Silas, irá expulsar, irá expelir esse espírito maligno. E acontece que aquela jovem que estava com esse espírito maligno, ela trazia uma fonte de lucro para algumas pessoas em Filipos. E quando o espírito que estava sobre ela foi expelido, aquela fonte de lucro se esgotou, e o culpado foi Paulo e Silas, por aquilo ter acontecido. E o que aconteceu com esses dois homens de Deus? Eles foram presos, eles foram açoitados, mas na prisão, Deus cumpriu com o propósito deles, na vida deles. Pois é na prisão que Deus usa Paulo e Silas para alcançar a vida do carcereiro. No final do capítulo 16, o carcereiro é convertido, não só ele, como também a sua família. Paulo salva o carcereiro de cometer um suicídio e apresenta para ele aquele que pode trazer a plena satisfação para os nossos corações, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois dessa série de acontecimentos, a igreja de Filipos, ela nasce. E em Atos capítulo 16, versículo 40, Paulo parte, depois essa igreja já está organizada. Em Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 6, Paulo retorna para essa comunidade, com o objetivo de fortalecer os discípulos de Cristo, com o objetivo de trazer o pastoreio. Veja o quão a igreja dos filipenses tem uma grande importância para a vida do apóstolo. Pois em uma das suas viagens missionárias, ele tem que passar por lá novamente, para poder ver como que está a comunidade que ele implantou. Como que está aqueles irmãos que desde o primeiro dia, como diz aqui o texto, no versículo 5, estão cooperando com ele no evangelho, estão segurando a corda para que ele venha descer no mais fundo poço que ele está escavando, que é a obra missionária. Paulo passa por lá, vê como estão os irmãos e segue a sua viagem. E aí, meus irmãos, depois dessa passagem de Paulo, é bem provável que ele ficou 10 anos sem ter nenhum tipo de contato com os filipenses. E adivinha só, essa igreja não parou de apoiar o apóstolo Paulo. Essa igreja, muito bem, poderia dizer, cadê Paulo? Sumiu, não presta mais relatório. Paulo não envia nenhuma carta, não fala mais nada. O que está acontecendo com Paulo? 10 anos, nós estamos enviando recurso para ele. E agora? Depois de 10 anos, quando Paulo está preso em Roma, em sua prisão domiciliar, ele escreve uma carta e entrega para Epafrodito, que é um servo do Senhor da igreja dos filipenses. Um homem que a sua enfermidade quase o levou à morte. E esse servo do Senhor leva essa carta à igreja dos filipenses, e agora a igreja de Filipos tem notícias de Paulo. E mesmo depois de 10 anos sem dar notícias, essa igreja não para de ajudar Paulo, porque o texto fala que desde o primeiro dia até agora, esse até agora é a circunstância do apóstolo, ele estava lá preso, encarcerado, mas a igreja não parou de enviar donativo, a igreja não parou de segurar a corda para o apóstolo. Agora, meus queridos e amados irmãos, não pense você que essa ajuda financeira para esse servo de Deus
estava, de alguma maneira, fazendo com que Paulo passasse por cima dos problemas dessa igreja. A igreja dos Filipenses, como a nossa igreja, como todas as igrejas aqui nessa terra, tem problemas, tem dificuldades. A igreja aqui nesse plano, ela não é perfeita. A igreja perfeita nós só teremos na Nova Jerusalém. E a igreja de Filipenses, ela tinha problemas como, por exemplo, o ensino de falsos mestres. Havia conflito nessa igreja. Duas mulheres da SAF, da igreja dos Filipenses, estavam disputando uma rixa, Evódia e Sintique. Se você abrir lá em Filipenses capítulo 4, você vai ver Paulo falando diretamente para elas, Evódia e Sintique. Eu rogo para que vocês pensem concordemente. Paulo, nesta carta, escrevendo aos Filipenses, agradecendo aos Filipenses pela ajuda que eles estavam dando a ele consegue equilibrar um tom severo de exortação, juntamente com um tom amoroso e até alegre. E o que me chama a atenção é que Paulo estava preso. Paulo tinha todos os motivos para murmurar, porque ele estava impedido do seu direito de ir e vir. Mesmo sendo uma prisão domiciliar, havia um guarda que ficava preso com ele, que fazia um revezamento todos os dias. Era a oportunidade que ele tinha de pregar o evangelho para cada guarda que estava preso com ele. Era a tornozeleira eletrônica da época. Era um guarda romano preso ao lado de Paulo, acorrentado com Paulo. Ele poderia reclamar, ele poderia de alguma forma murmurar, mas não é isso que ele faz. Na carta aos Filipenses, ele discorre sobre alegria. E é interessante que 16 vezes nessa carta aparece essa terminologia, alegrai-vos, congratulai-vos. E lá em Filipenses 4:4 ele fala para essa igreja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, o que isso significa? Significa que a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias que nos encontramos. Se a alegria de Paulo dependesse das circunstâncias as quais ele se encontrava, ele não tinha alegria nenhuma. Mas a nossa alegria está fundamentada em uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é com essa alegria baseada e fundamentada em Jesus que Paulo vai escrever para os Filipenses, que Paulo vai estar impulsionando os Filipenses a terem essa mesma alegria que ele desfruta no seu coração. E aqui logo no capítulo 1, ele irá fazer uma belíssima oração em favor dos filipenses. E é importante, meus irmãos, que nós venhamos nos atentar para o conteúdo dessa oração, do versículo 3 ao versículo 11, oração que já foi lida aqui nessa noite, que é o texto que estamos refletindo, porque ela está conectada com o todo da carta. O que Paulo fala em suas saudações, geralmente, é o teor do que ele vai tratar no todo do seu escrito. E é isso que acontece aqui em Filipenses. Ele faz uma saudação, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele sauda o conselho, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 3, ele começa uma oração maravilhosa. E aqui nós podemos nos deparar com aspectos positivos da igreja dos Filipenses. No decorrer da carta, nós iremos ver os aspectos negativos, os quais já falei. O conflito entre Evódia e Sintique, o partidarismo que havia naquela igreja, os falsos mestres. Mas, independente desses problemas, Paulo amava aquela igreja, e aquela igreja amava o apóstolo Paulo. E nós temos que aprender, meus irmãos, a amar a igreja de Cristo. A igreja não é perfeita, a igreja tem problema, tem dificuldade. Eu e você somos pecadores, nós temos a mania muitas vezes de apontar para os outros, mas esquecemos de apontar para nós mesmos. Nós, muitas vezes, somos o motivo de vários dos conflitos, os quais estamos inseridos. E é por isso que com humildade devemos diante do Senhor confessar os nossos pecados e clamar a Deus para que nos ajude a lutar pela união da igreja, a lutar para que a igreja tenha o amor, que o amor prevaleça, e que a graça e a paz de Deus venha ser uma marca chamativa, uma marca que se destaque no meio do povo de Deus. E é com base nessa oração de Paulo que eu quero destacar o seguinte tema da nossa mensagem nessa noite: orando pela igreja de Cristo.
orando pela igreja de Cristo. E nessa oração de Paulo, nós temos 3 aspectos importantes que eu quero destacar nessa noite. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou começar pelo primeiro aspecto. Eu vou começar pelo segundo aspecto, depois eu vou tratar o terceiro aspecto, e depois da ceia eu volto com o primeiro aspecto e com uma aplicação, para assim terminarmos a nossa mensagem nessa noite. Ok, meus irmãos? Então vamos ao segundo aspecto da oração de Paulo pela igreja dos Filipenses, que implica em nossa oração pela igreja de Cristo. O segundo lugar, o segundo aspecto está aí no versículo 6 até o versículo de número 8. E esse aspecto condiz ao reconhecimento que Paulo tem de que os filipenses estão associados com ele na obra cristã. Primeiro, Paulo ele tem uma certeza absoluta de que o Deus que começou a boa obra na vida dos filipenses é aquele que vai completar no dia de Cristo Jesus. É isso que fala o versículo 6. Estou plenamente certo, ou seja, eu tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia da volta de Cristo. Quem começou essa boa obra? Foi Deus que começou essa boa obra na vida dos filipenses. Foi o Senhor que foi ao encontro deles, transformou eles, salvou eles. Mas esses filipenses, assim como nós, estão em um processo chamado santificação. E essa boa obra começada por Deus no passado, com a salvação deles, discorre na santificação e termina com a chamada redenção final. Então nós podemos dizer que nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E que sentido eu falo isso? Somos salvos porque Cristo nos alcançou. A graça do Senhor veio ao nosso encontro. Nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Estamos sendo salvos porque estamos num processo de santificação no qual estamos sendo moldados à imagem de Cristo todos os dias. E seremos salvos porque quando Cristo voltar, a nossa redenção final irá acontecer e nós seremos revestidos com um corpo glorificado e incorruptível para assim vivermos eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Então Paulo tem essa certeza que a igreja ela está sendo aperfeiçoada por Deus. E esse aperfeiçoamento, ele vai ter o seu cumprimento final no dia que Cristo voltar. E enquanto a igreja está passando por esse aperfeiçoamento, ela está associada com o apóstolo na obra missionária. E aí Paulo, ele diz assim, aliás, é justo que eu pense assim todos vós, porque vos trago no coração. Veja, que a relação dos filipenses com Paulo era tão intensa, era um envolvimento tão intenso, que Paulo trazia eles no coração. Quando a Bíblia fala a respeito do coração, ela se refere à sede do homem, ao centro das emoções, dos pensamentos. E no cerne de Paulo, no coração de Paulo, estava a igreja dos filipenses. De maneira que Paulo, ele não consegue se desassociar desses irmãos, de forma alguma. A igreja está associada com o servo. A igreja está segurando a corda para que o servo continue ali, fazendo as suas escavações, realizando o seu trabalho missionário. E Paulo traz eles no coração. E ele fala, seja nas minhas algemas. Paulo estava preso, acorrentado com um soldado romano do seu lado. Seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. De modo que tudo o que Paulo faz tem ali algum aspecto, alguma característica da igreja dos filipenses. Porque é essa igreja que ora por esse apóstolo. E é essa igreja que dá o donativo, que dá o sustento financeiro para esse apóstolo seguir em frente com o seu trabalho. Meus irmãos, é muito importante nós contribuirmos com as nossas ofertas. E é nosso dever dar o nosso dízimo. E eu quero dizer aos irmãos que a igreja, ela pode se orgulhar de algo, que é uma das poucas instituições no mundo que não precisa do dinheiro do governo para sobreviver. Porque é o próprio povo de Deus, com seus dízimos e ofertas, que sustenta essa obra. E nós sabemos que não é o povo meramente, mas é o Deus por trás do povo, que move o coração de cada irmão, de cada irmã, para depositar no gasofilácio a sua oferta e o seu dízimo, que será utilizado para a obra missionária. A oferta e os dízimos dos irmãos estão aqui, ó. Esses balões, essas letras, essas decorações, tudo isso só pode ser realizado
porque houve cooperação, porque houve a entrega do dízimo e das ofertas. Porque há um pastor nessa igreja que recebe o seu sustento dos dízimos e das ofertas. A igreja ela precisa se envolver, ela precisa estar associada com a causa de Deus. É claro que existem sim no meio evangélico pilantras, existem sim lobos disfarçados de ovelhas, falsos profetas que querem se enriquecer. Há aqueles que querem transformar o dízimo em trízimo, cobrar 30% das pessoas. Isso é antibíblico. O que a Bíblia ensina é que é 10%. E o uso dos dízimos e das ofertas é de extrema importância. E não só isso, mas a sua presença na cooperação do trabalho, ajudando a cuidar de crianças, adolescentes, o seu envolvimento na SAF, o seu trabalho nas sociedades internas, isso também é de extrema importância. É você se associar com a obra local do Senhor, com a obra da igreja. E eu estou muito feliz, porque muitos irmãos apareceram aqui ontem. Irmãos que não foram nem chamados para ajudar, mas que estiveram aqui auxiliando, estiveram aqui cooperando, desde o mais menorzinho até o mais velho. É muito bom ver isso, meus irmãos. Esse envolvimento da Igreja Presbiteriana do Boa Vista na obra do Senhor. Essa obra aqui não é obra de homens, essa obra é obra de Deus. A missão é missão de Deus, ela é uma ordenança para a igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que tenho vos ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa fala de quem? Essa fala de Jesus para os seus discípulos. Essa fala de Jesus para nós, igreja dele, no século 21. Nós precisamos estar associados com a obra do Senhor, com os obreiros. Precisamos segurar a corda para aqueles missionários que estão na linha de frente, para os pastores, para os evangelistas. E eu digo com um coração muito grato e com temor e tremor diante de Deus, que graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista tem cumprido muito bem esse papel para a honra e para a glória do Senhor. Paulo vai estar mostrando a intensidade desse envolvimento dos filipenses no versículo 8, quando ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Veja, o carinho de Paulo por esses filipenses. E depois é o Paulo que vai falar severamente, é vó de Síntica, ó, para de brigar. Cuidado com os falsos mestres. Olha, viva de forma digna do evangelho que vocês foram chamados. Veja como a carta ela vai equilibrando o tom severo e o tom carinhoso do apóstolo Paulo. Os filipenses estavam tão associados com esse obreiro, com esse servo de Deus, que Paulo ele tinha um carinho, tinha um reconhecimento e tinha saudade desses irmãos. Com certeza, Paulo queria estar fisicamente presente com eles, mas estava impossibilitado, porque estava preso em Roma, em sua prisão domiciliar. Terceiro aspecto, meus irmãos, versículo 9 até o versículo de número 11. Nós iremos encontrar aqui agora a súplica de Paulo. Depois que Paulo reconhece, do versículo 6 até o versículo 8, a associação da igreja dos filipenses com a obra missionária, agora ele irá fazer uma súplica. E é aqui nessa parte que o pedido de Paulo ele está totalmente interligado com o que ele vai falar no decorrer da epístola. Paulo começa dizendo assim, no versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Com que objetivo? Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse pedido de Paulo está ligado ao capítulo 2, quando Paulo ele vai dizer, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, o amor com o qual Paulo está pedindo a Deus para que os filipenses venham
passar por uma evolução, venham crescer no pleno conhecimento de toda a percepção, para que eles sejam aperfeiçoados. Agora ele está orientando. Sabe o que é isso, meu irmão? Coerência com a oração. Muitas vezes, eu e você, eu falo a começar de mim, fazemos orações incoerentes. Nós pedimos a Deus santidade e nós somos os primeiros a pecar. Nós pedimos a Deus amor, Deus nos dá a oportunidade de amar o próximo e nós somos os primeiros a odiar. Ou até mesmo, nós não promovemos o amor, a santidade no meio do povo de Deus. Quando muitas vezes cobramos das outras pessoas esses aspectos. Oramos pedindo a Deus, Senhor, santifica a sua igreja. Senhor, aumente o amor da sua igreja. Mas nós não nos dispomos a sermos instrumentos desse amor e dessa santificação. Paulo é coerente, porque ele pede, Senhor, aumente o amor dos filipenses. E ele vai orientar como que eles devem aumentar o amor deles. E o grande problema dessa igreja era o partidarismo, promovido pela dona Evódia e pela dona Sintique. Talvez, nos dias de hoje, se fosse uma igreja presbiteriana, seria uma disputa pela presidência da SAF, quem sabe. A Evódia queria ser presidente da SAF, a Sintique também, e as duas estavam brigando. Não há informações na carta do porquê essas duas estavam tendo um conflito. O que nós podemos compreender é que o conflito dessas duas mulheres estava ocasionando em partidarismo, estava ocasionando em desunião. E quando há partidarismo, quando há desunião no meio do povo de Deus, não há amor. Por isso que Paulo pede a Deus para que eles aumentem cada vez mais no amor. Ele vai orientar, olha, pensem da mesma forma. E depois disso, ele vai chegar diretamente para as duas mulheres, lá no capítulo 4. Pensem concordemente, vocês precisam resolver a situação de vocês, para que então o amor ele venha aumentar no meio do povo de Deus. E aí Paulo, lá no versículo 10, no versículo 11 do capítulo 1, ele vai dizer que para os irmãos serem aprovados, estarem sendo sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, que no dia da volta de Cristo. E no versículo 11 ele encerra dizendo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E isso está ligado também ao capítulo 1, quando no versículo 17, versículo 27, ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja que os temas estão interligados. Viver de modo digno do evangelho, com união, com unidade. Para isso acontecer, o amor tem que aumentar, no pleno conhecimento de toda a percepção, para que sejam indesculpáveis no dia de Cristo, para que estejam cheios de frutos de justiça. E fazendo uma correlação desses frutos de justiça com Gálatas capítulo 5, nós podemos chegar à conclusão que esses frutos de justiça podem ser muito bem o fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O povo de Deus tem que ser um povo cheio do Espírito Santo. E a evidência do enchimento do Espírito Santo são os aspectos desse fruto na vida do povo do Senhor. E isso é viver de modo digno do Evangelho, que eu e você fomos chamados. Isso também está ligado ao que Paulo está falando no capítulo 2, quando combatendo o partidarismo, combatendo então o egoísmo, o conflito que estava tendo nessa igreja, ele vai apontar para o exemplo de Cristo. E ele fala a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. No versículo 8 diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos um exemplo para ser seguido, que é o exemplo de Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e procurar viver como Jesus. Ser imitadores de Cristo. E vou dizer para os irmãos que esse é o grande segredo para a santificação. Parece simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é complexo. Esse é o paradoxo do Evangelho.
É simples e complexo ao mesmo tempo. São as duas coisas. Imitar a Cristo é difícil. Não é fácil. Mas nós temos um Deus que opera em nós o querer e o realizar. E Paulo vai falar isso no versículo 12, quando diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O versículo 12 se comunica com o versículo 6 do capítulo 1, quando fala que a boa obra que foi começada vai se completar no dia de Cristo. E aquilo que eu falei, sou salvo, estou sendo salvo, serei salvo. O desenvolver a salvação é o estou sendo salvo. Em que sentido? No sentido de que você é responsável pela sua retidão, pela santificação, por esse processo. Só que não é pela sua força meramente. Porque o texto vai dizer, no versículo de número 13, do capítulo 2, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, de modo que você não pode buscar a santificação se você não tem Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, se você não é habitado pelo Espírito Santo, e esse Espírito não te impulsiona a buscar, a desenvolver a sua salvação com temor e tremor diante de Deus, para ter os frutos de justiça, para que você viva para a honra e para a glória do Senhor. Veja como a oração de Paulo, como o conteúdo dela, está interligado com o todo da sua carta. Por isso, meus irmãos, prestem muita atenção quando for ler as cartas de Paulo, leia a saudação, leia o primeiro capítulo, que você, desde lá, vai ter discernimento do teor daquilo que Paulo está falando com a igreja. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, Paulo vai falar que deixa para trás as coisas que já passaram. E ele vai avançar, olhando para um prêmio, o prêmio da soberana vocação, uma coroa que é incorruptível. Eu fico olhando os jogos de futebol e um dia eu me deparei na Libertadores da América, que é a competição latino-americana, que o campeão ele vai para o Mundial de Clubes disputar a competição com times europeus, com times da África, com times da Oceania. E assim, os irmãos que torcem para o Palmeiras, sempre quando o Palmeiras vence a Libertadores, cria aquela expectativa de ganhar o Mundial, não é mesmo? Mas quando chega lá no Mundial, infelizmente, o Palmeiras ele não alcança essa meta, se bem que tem alguns que defendem que em 1951 o Palmeiras tem um Mundial, mas essa é uma discussão para outra hora. Mas o que me chamou a atenção na Libertadores da América é o nome que eles deram para o título, Em Busca da Glória Eterna. Quem ganha Libertadores conquista a glória eterna. E ao ver esse título, eu fiquei pensando, isso é uma tremenda de uma mentira, porque esse prêmio é um prêmio corruptível, é um prêmio que traça e ferrugem corrói, é um prêmio que jogadores que hoje ganham eles, quando morrerem, não vão levar, porque caixão não tem gaveta. Ou será que quando eles morrerem, vai sair atrás deles as medalhas, todos os troféus para serem enterrados com eles, quando eles chegarem no céu, no inferno, estarão lá os troféus e as medalhas. A gente sabe que não é bem assim. O prêmio da glória eterna é o que Paulo fala aqui. O prêmio da soberana vocação. A coroa incorruptível que nós receberemos de Cristo Jesus no dia que Ele voltar com o seu poder e a sua glória. A oração de Paulo está comunicando com o todo da sua carta. E a oração de Paulo, ela é coerente com a sua orientação, de que a igreja deve buscar esse prêmio, essa coroa que é incorruptível. E por fim, no capítulo 4, Paulo ele vai trazer diversas orações, diversas orientações, na verdade, falando a respeito da plena satisfação, do combate à ansiedade, como nós tivemos aqui uma oportunidade de refletir nessa temática, está no YouTube, lá no canal da igreja, depois você pode ver essa mensagem. Mas Paulo faz essa oração de súplica, e a súplica de Paulo no capítulo 1 é pelo crescimento espiritual da igreja. E esse crescimento está ligado a tudo o que ele fala. Ele ora para Deus, para que esse povo tenha uma evolução no amor, para que esse povo seja cheio dos frutos de justiça, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E ele vai mostrar como que esse povo pode aumentar no amor. Como que esse povo pode ser cheio do fruto de justiça. E como que esse povo ele pode viver para a glória de Deus. Veja como Paulo
ao mesmo tempo que ele é carinhoso e amoroso, ele também é severo. Como um pai disciplinando o seu filho. Tem que ter uma certa severidade. Mas não pode esquecer que é o seu filho, que você ama, e você só está disciplinando, você só está chamando a atenção por amor. Meus irmãos, a minha oração é que a Igreja Presbiteriana do Boa Vista possa aumentar cada vez mais no amor e no pleno conhecimento de toda a percepção, para que todos os irmãos que estão aqui presentes, que têm a Cristo, estejam indesculpáveis no dia de Cristo Jesus. Que os irmãos sejam cheios de fruto de justiça mediante Cristo Jesus, para que possam viver, para cumprir o seu propósito existencial, que é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Nós existimos para a glória de Deus, é o que nós cantamos nessa noite. A Ele a glória. A Ele a glória. E a nossa vida só faz sentido quando nós entendemos isso. Quando buscamos viver para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso. Que os irmãos possam buscar da parte de Deus a santificação, que o autor de Hebreus diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, que nós viemos viver de modo digno do evangelho que fomos chamados. Que nós viemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Que nós, meus irmãos, viemos em busca do prêmio soberano da nossa vocação. Prêmio que não é corruptível. Pare de ficar perdendo tempo indo atrás de prêmios deste mundo passageiro. Pare de priorizá-los. Priorize o prêmio eterno. Priorize os tesouros eternos, cuja traça e a ferrugem não corrói. Ladrões não escavam e não roubam. Tesouros que não têm prazo de validade. Invista na sua vida de oração. Invista na leitura da palavra de Deus. Invista no seu crescimento espiritual. Tem uma musiquinha que as crianças cantam, nós podíamos ter cantado ela na EBF. Infelizmente esquecemos. Que é aquela musiquinha assim, leia a Bíblia e faça uma oração. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Aí a outra parte da música fala assim, quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Essa música é uma verdade. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai ter crescimento espiritual nenhum. Agora, se você ora, se você lê a Bíblia, você vai desfrutar de um crescimento espiritual na sua vida. Por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Quando você está orando, você está falando com Deus. E não cai naquela falácia de que a oração é mais importante que a leitura bíblica, ou que a leitura bíblica é mais importante que a oração. Eu vos pergunto, o que é mais importante para um avião? A asa da esquerda ou a asa da direita? Se arrancarmos a asa da direita, o avião cai. Do mesmo jeito. Se arrancarmos a asa da esquerda e permanecer a asa da direita. Então, alce o voo da vida cristã com as duas asas. Com a leitura da palavra e com a vida de oração. Isso é fácil? Não é. É difícil. Porque vivemos em uma agenda que é uma loucura. Muitas vezes não temos tempo, nem para nós mesmos. Mas nós precisamos nos esforçar. E eu não quero aqui, de forma alguma, querer utilizar o exemplo de Lutero para levar você a se autoflagelar e a colocar um peso sobre a sua vida, mas Lutero, dizem alguns estudiosos, que ele orava 3 horas por dia. E quando ele tinha muita coisa para fazer, diz que ele orava 4 horas. Veja, não é um peso para você pegar, você não tem que parar e orar 3 horas por dia ou 4 horas, não é isso. Mas o princípio é que você precisa reservar um tempo da sua agenda para Deus, para poder desfrutar desse crescimento. Meus irmãos, é muito fácil criticar a igreja, o povo do Senhor. É muito fácil dizer, o povo não está vivendo em santidade, o povo está vivendo em hipocrisia. Por que você, em vez de ficar fazendo esse julgamento, você não fala com Deus, você não ora? É o que Paulo faz. Paulo, ele apresenta suas súplicas diante do Senhor.
Paulo faz suas petições. E nas petições de Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 1, ele apresenta todos os defeitos que a igreja precisa, de alguma forma, melhorar. Precisa aumentar no amor. Precisa estar cheio de justiça. E ele vai trazer depois as orientações para que a igreja busque corrigir-se. Então, nós temos uma missão muito grande. Que missão é essa? Orar pela igreja de Cristo. Orar pela igreja brasileira. Orar pela igreja do Boa Vista. Para que continue se associando com os seus obreiros. Para que continue cada dia mais envolvida no trabalho da obra do Senhor. Ore pela igreja do Boa Vista. Suplique a Deus para que venhamos amar uns aos outros. Para que venhamos ser cheios dos frutos de justiça. Para que venhamos ser cheios do Espírito Santo. E que os aspectos do fruto do Espírito seja uma evidência em nossa vida. E para encerrarmos essa mensagem, o primeiro aspecto da oração de Paulo é a gratidão. E aqui eu quero já fazer uma aplicação já geral para a nossa igreja, e fazendo desse momento, um momento até um pouco pessoal da minha parte. Uma gratidão para essa igreja, por essa igreja, porque essa igreja se associou com a minha pessoa no momento em que eu mais precisei. Paulo fala lá em Filipenses 1, versículo 3 ao versículo de número 5. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, 10 anos. Atos capítulo 20, do 1 ao 6, Paulo foi lá, fortaleceu eles. Depois, em Roma, provavelmente ali no ano 62 depois de Cristo, Paulo envia a carta para eles, 10 anos depois, e os filipenses ainda continuam ajudando Paulo. E no capítulo 4, Paulo ele vai estar expondo como que foi essa ajuda. Versículo 14 em diante diz assim, capítulo 4. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não foi apenas uma, mas 2 vezes que Paulo precisou, e a igreja dos filipenses esteve cooperando com ele, esteve o ajudando. E o Epafrodito, que levou a carta para os filipenses, ele também era responsável de levar todo o donativo, todo o sustento que os filipenses arrecadavam, levantavam, para que Paulo pudesse sobreviver. Meus irmãos, no mês de maio, um mês difícil, no início dessa caminhada da vida paterna, as contas começaram a apertar lá em casa. Em dado momento eu pensei que eu não ia ter dinheiro para fazer a compra do mês. E eu cheguei aqui nessa igreja, com alegria no coração, mesmo diante dessa adversidade, para poder tocar, para poder louvar, para poder pregar. E eu sou surpreendido com um grupo de irmãos que fizeram a compra do mês para mim. Esses irmãos me surpreenderam muito e eu fiquei muito surpreso também com a ação de Deus na vida desses irmãos. E quando eu pensei que a compra do mês seria apenas questões básicas, cestas básicas, eu fui surpreendido mais ainda, porque tinha carne, tinha frango, tinha carne até para a gente poder fazer um churrasco, né, irmão Terence? Eu não precisei fazer compra do mês em maio, porque essa igreja fez a compra para mim. E não só isso, eu recebi um envelope ainda de alguns irmãos, um envelope bem carinhoso. Porque além de não ter o dinheiro para comprar, fazer a compra do mês, eu não tinha dinheiro para comprar a latinha de NAN para essa mocinha que está no braço da minha esposa. E nesse envelope tinha R$350.
E com esse dinheiro eu comprei o NAN, eu comprei o Colis, comprei a pomada, que a neném precisava. Obrigado, meus irmãos. Os irmãos são como o operário que segura a corda para mim. Enquanto há irmãos aqui que estão escavando, como no caso da missionária Laís, nossa irmã Elvina, pastor Christopher, e nós seminaristas, existe uma igreja que segura a corda para nós. Existe uma igreja que está nos sustentando e nos amparando. E esse é o poder de Deus que atua na vida dos irmãos. E eu louvo e exalto o Senhor pela minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. E levo os irmãos no meu coração, para onde eu for. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Porque hoje eu posso dizer que a Igreja do Boa Vista é a Igreja dos Filipenses para mim. Assim como a Igreja Presbiteriana de Guiratinga, lá no Mato Grosso. E também, quando eu precisei, esteve enviando recursos para comprar o leite da minha filha, medicamento. Nós temos um Deus que, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19, é aquele que há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos?